Seja bem-vindo à série Vida Transformada, Liderança para o Discipulado. Tema de hoje, porte de armas. No livro de João, capítulo 18, verso 10, nos diz assim: Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Ferir um soldado ou um policial já é um grave problema. Agora, ferir um soldado, um guarda, um policial do sumo sacerdote, e não era ferir qualquer guarda, qualquer policial, era o Malco. Ou seja, se o nome dele era conhecido entre os demais, isso quer dizer o que para você? Que ele possivelmente era um dos líderes do evento que estava acontecendo aqui. É interessante, né, nós pensarmos em Pedro usando uma arma. Muito interessante. E mais interessante ainda é que eles haviam acabado de participar de uma santa ceia. Todos os discípulos haviam saído do cenáculo, do local ali onde eles haviam participado da ceia, haviam confessado seus pecados, em outras palavras, lavado os pés uns dos outros, mas mesmo assim Pedro estava armado. Se fosse nos dias de hoje, o que Pedro estaria usando? Uma espada? Uma pistola? Um revólver? Sabe, em nosso país, a posse de armas é autorizada sim. Qualquer cidadão de bem que tenha uma idade adequada para isso, obviamente, e que não tenha antecedentes criminais, pode ter uma arma em sua casa ou em sua propriedade. O país nos dá direito, as leis do país nos dão direito a termos uma arma. Por exemplo, quando eu era criança, há muitos anos atrás, nem energia elétrica havia na nossa propriedade, morávamos no interior, bem no interior. Imagina só, se um ladrão chegasse, se acontecesse alguma coisa, como que nós acionaríamos a polícia? Não tinha como acionar a polícia. Até a polícia chegar, seria outro dia, né? Tudo já teria acontecido. Então, diante disso, lá em casa sempre teve arma. Meu pai tinha posse de arma. Existe uma coisa chamada posse de arma e uma outra coisa chamada porte de arma. Então, o cidadão brasileiro, ele tem condições, sim, caso ele queira, a ter posse de arma. Porém, isso é diferente de ter porte de arma. O porte de arma é o que dá condições a um policial ou a um cidadão que exerce alguma função importante na área da segurança ou alguma coisa que justifique isso, a andar com uma arma fora da sua propriedade. No caso de Pedro aqui, ele estava com uma arma em um lugar que não era sua propriedade. Nós estamos falando de um local aqui chamado Getsemane. Para nós entendermos o porquê que é mencionado esse assunto. É uma coisa muito importante aqui para meu querido aluno, minha querida aluna. Nós temos muitas pessoas que estão participando desse programa conosco. Cada dia mais aumenta o nosso número de participantes. Mas essas aulas que estão sendo dadas são aulas direcionadas para um grupo específico de alunos. Eu vou voltar um pouquinho esse ponto, lá no início, quando nós começamos essa série, que eu mencionei que essas aulas estavam sendo preparadas de uma forma muito especial para um grupo de alunos que são as pessoas da minha família. Nós havíamos, por ocasião do Natal, nos reunido, almoçamos juntos e discutindo sobre a importância de termos no lar a figura de um pastor. Não menosprezando a figura pastoral, né, de um sacerdote, de um pastor que cuida da comunidade. Isso é muito importante também. Porém, em cada lar, em cada casa, é importante termos a figura de um pastor ou uma pastora do lar, se é que podemos usar esse termo, né? Alguém que seja um cuidador, uma cuidadora espiritual da sua família. Por exemplo, o Brasil hoje está vivendo um momento muito delicado, onde as pessoas nem as igrejas estão indo mais em função de um vírus, lembra? Estava esquecendo já desse nome, mas tudo bem. Em função de um vírus que está por aí, certo?
Então as igrejas estão fechadas, as pessoas estão se comunicando de outra forma, estudando a Bíblia em casa. Então veja como é importante ter uma pessoa que entende da Bíblia, que aconselha, que orienta, que pastoreia e que até mesmo no momento de crise, não é? Com a autorização da igreja, possa até exercer algumas práticas importantes, né? Como uma unção, por exemplo. Uma pessoa que está agonizando à beira da morte, não existe um ministro em condições de atendê-la, a igreja pode autorizar uma pessoa que está devidamente qualificada a fazer isso, não é? Havendo essa autorização. E nós sabemos que quanto mais para o tempo do fim da nossa história, mais difícil o mundo vai ser. E tão importante seria se nós tivéssemos em cada lar um pastor para ajudar a cuidar da vida espiritual das ovelhas, porque isso nos dá uma tranquilidade muito grande. Então, em função disso, surgiu a ideia de fazermos essa série para minha família, porque o Vida Transformada, ele é um projeto que segue um modelo escola já desde o ano de 2010. Então, ele já completa 10 anos já. E nós temos alunos não só no Brasil, como fora do Brasil, que estudam conosco, e muita gente vem se formando, vem se certificando, vem ganhando, né, conhecimento através desse programa. E só que o que acontece? Sempre a gente tem produzido materiais com mais qualidade, como em DVDs, isso, aquilo, aulas presenciais, não é? E tudo mais. Então, que participaram até agora desse projeto já foram mais de 4.000 pessoas, desde que o projeto começou. E recentemente se formaram vários alunos e tudo mais com certificação. Porém, o nosso objetivo nessa série que a gente está fazendo com vocês é ser uma série bem básica, bem simples, que em função até da problemática que estamos vivendo, a gente nem está correndo atrás de estúdio para gravação nem nada. Estamos fazendo esse áudio que eu estou gravando agora, nesse momento, eu estou gravando dentro do meu carro, porque a acústica interna do meu carro dá melhores condições que se eu estivesse fora. Então, eu estou gravando aqui. Então, mas todas as pessoas estão ouvindo, não estão tão preocupadas com a qualidade acústica e outras coisas mais, mas sim em ter um acesso às verdades de Deus. Então, esse programa, ele é um programa de 3 anos. O primeiro ano ele trabalha mais ou menos nessa linha que a gente está fazendo, dando um panorama geral da Bíblia. Quando digo geral, assim, pinceladas em pontos bem específicos, né? Não tem como estudar a Bíblia em um ano, né? Isso é impossível. Então a gente vai estudar pontos, pessoas, personagens. Por exemplo, agora nós estamos dando uma ênfase especial à vida de Pedro, porque Pedro, na verdade, retrata você e eu. Em Pedro nós vamos nos encontrar em algum momento, tá? Mas logo, logo nós vamos fechar o quadro de Pedro, já vamos entrar em outro personagem, e outro e outro. Nós vamos estudar sobre Abraão, que é uma história fantástica. Não tem como você entender a Bíblia sem estudar a história dos hebreus, que é a base da cultura judaica, do povo de Israel, a base do santuário, do tabernáculo e tudo aquilo. Então, se você não entende essas coisas, como é que você vai ser um pastor, uma pastora em sua família? Hoje as pessoas do nada se tornam pastores. Como assim? Como assim do nada? Um dia desses, um tempo atrás, quando eu estava começando o ministério, do lado de uma igreja minha, abriu uma igreja. E o pastor estava ali e eu fui conversar com ele, bater um papo com ele. Tá, assim. E o nome da igreja é Igreja Mundial, não sei do que. E perguntei, olha, que legal o nome da sua igreja, Igreja Mundial. Em quantos lugares do mundo a sua igreja está presente? Eu perguntei. Ele disse: Não, é a primeira, estou abrindo agora, é a primeira. Olha só, eu comecei a dar risada, porque era a primeira igreja e o nome da igreja era Igreja Mundial. Né? Então o rapaz ele é bem otimista mesmo. Né? Então o que, que acontece, pessoal? No Brasil, eu vou fazer 5 segundos de silêncio agora. Só 5, porque eu preciso da sua atenção. Eu vou fazer 5 segundos de silêncio. No Brasil, são mais de 50.000 igrejas cristãs. Você sabe o que é isso? Mais de 50.000 igrejas cristãs. Se você for correr atrás de uma placa de uma igreja, você vai ficar velho, você vai morrer e não vai conseguir visitar todas. Então não transfira sua responsabilidade. Você
E agora eu quero falar com o líder da casa. Quando Deus fez os seres humanos, ele formou a família. E a família é composta por um homem e uma mulher e os filhos. Embora no reino de Deus não exista superioridade, não existem essas coisas, mas existem funções. E eu quero falar contigo, viu? Agora que está me ouvindo, você, macho. Ah, pastor, por que está falando assim? Porque se o ladrão bater na porta e tentar entrar, quem é que vai levantar para encarar o indivíduo? É sua esposa, seus filhos ou é você? Ah, sou eu. Então você é o macho da casa. O inimigo está batendo na sua porta. Você vai deixar seus filhos, as crianças, ir lá abrir a porta? Sua esposa ou é você que tem que abrir a porta? Então, dentro desse contexto bíblico, é claro que o pecado deturpou tudo. Está tudo virado ao avesso. Mas dentro do contexto bíblico, o homem é o sacerdote do lar. Você está me entendendo? O sacerdote do seu lar não é o padre, não é o pastor, não é qualquer outra pessoa. O diácono, o ancião, não. O sacerdote do teu lar, macho, tá me ouvindo? É você. É tua responsabilidade. Você levou essa moça para morar com você na sua casa, não foi assim? Tirou ela da casa dela, dos pais dela, jurou amor, jurou cuidar, jurou proteger, então faça. Não só no aspecto físico, financeiro, faça no sentido mais amplo da palavra, que é ajudar sua esposa e seus filhos a alcançarem a vida eterna. É tua responsabilidade. Me desculpa falar assim contigo. Eu não me sinto no direito de falar assim contigo, mas me sinto no dever. Porque um dia Deus vai cobrar isso de você. E se seu esposo, você querida esposa, se o seu esposo não assume esse papel, é óbvio que você tem que assumi-lo. Quanta mulher que eu conheço que levanta de madrugada, trabalha até a noite aí fora para trazer o sustento para dentro de casa? Muitas. Alguém tem que fazer. Mas não é esse o plano de Deus. O plano de Deus é que a mulher curta a vida mesmo, fique em casa, descanse, vai fazer academia, fica bem bonita e cheirosa para esperar seu esposo chegar. É assim mesmo. Eduque seus filhos, cuide deles. Não fique jogando seus filhos em qualquer lugar por aí, não. Não estou dizendo que a esposa não possa ter um trabalho. Claro que pode. Mas não deve ser na mesma pegada que o marido. A pegada masculina é a pegada forte. A pegada feminina é para ela cuidar das coisas dela. Às vezes tem que ajudar, às vezes a família está enfrentando dificuldades, o casal tem que pegar junto. Mas não é assim a vida toda. E às vezes eu brinco com a Kátia, eu digo sempre assim, meu bem, lá em casa o seu dinheiro é seu e o meu é nosso. Porque eu assumi uma responsabilidade com ela quando eu casei, de cuidar dela. E se ela estiver trabalhando, e ela trabalha muito, legal, fico feliz. Mas se ela não pode trabalhar, ela não está em condições, eu tenho que aguentar as pontas mesmo. E tudo que eu puder fazer para ela descansar, eu faço, porque é minha responsabilidade. A função dela é cuidar de mim, cuidar da minha família. Então é muito importante que a gente entenda esse contexto do cuidado espiritual da casa. E se nem o pai nem a mãe assumem essa responsabilidade espiritual, então o filho vai ter que fazê-lo. E se ninguém assumir, então lascou-se, se foi. Como diria no sul, foi-se a vaca com corda e tudo. Não há mais o que fazer. Mas nós não podemos mais hoje ficarmos dependentes de líderes religiosos. Misericórdia. Os líderes religiosos têm sua função, sim, mas eles não substituem a função do líder religioso da família. O ideal é que quando chegue o dia de descanso estabelecido por Deus, a família com seu líder, juntamente com sua esposa e seus filhos, se arrumem e vão juntos à sua comunidade adorar a Deus. É assim que funciona. Vão agradecer a Deus pelos cuidados, pelas bênçãos e tudo mais. Mas não ficar esperando de mãozinhas
abanando ali, que alguém um dia vai aparecer para, quando Jesus voltar, preparar você. Isso não vai acontecer. Então, o que está acontecendo aqui? Deus precisa de um líder forte, porque ele vai encerrar a sua obra, humanamente falando, e vai dar sequência à sua obra no santuário celestial, e essa é uma história linda. E vou dizer uma coisa para ti que está me ouvindo agora. Se você não entende de santuário, não entende de tabernáculo, você não entende de nada da Bíblia. Porque o modelo foi dado por Deus lá no tabernáculo, que vai se desdobrar no Novo Testamento através da pessoa de Cristo. E nós vamos ter um estudo longo sobre esse assunto. Você que está chegando agora, está assistindo talvez a primeira, segunda aula, entenda que se você entrar nesse programa, você vai estudar o ano inteiro. Nós vamos estudar a Bíblia o ano inteiro no nível 1. Depois, quem achar que deve, vai para o nível 2, que daí já é uma coisa um pouquinho mais acadêmica. Não é nada forçado, uma coisa bem leve para todo mundo fazer, mas daí já é um nível mais para as pessoas que realmente queiram. Vão se matricular e vão fazer o curso. Agora é um programa aberto esse ano, você pode assistir às aulas, encaminhar para os seus amigos, para quem você quiser. Tá de boa, não tem problema nenhum, tá bom? Mas a ênfase nossa aqui é que Pedro, ele tinha posse de arma, mas Pedro não tinha porte de arma. Porque para você ter porte de arma, você tem que ter treinamento adequado para isso e você tem que ter autorização de uso. Quando os soldados cercaram Getsemane para prender a Jesus, estavam os guardas romanos e a guarda do templo. Isso quer dizer que o Getsemane foi cercado por todos os lados. Cerca de 200 soldados estavam ali, fortemente armados. Eles sabiam da influência e do poder de Cristo. E por detrás desses soldados fortemente armados estava uma legião de demônios, instigando as pessoas. Enquanto isso, o Pedrão, que estava com a sua espada escondida debaixo da roupa, estava dormindo com os demais discípulos. Uma espada para um dorminhoco. Uma espadinha para combater 200 soldados. Olha só a ideia. Por que Jesus pergunta assim: quem tem espada? Quem não tem, venda a capa aí e compre uma. Ele não é que ele está incentivando o uso de armas, pessoal. A ideia aqui é que Pedro era autossuficiente. Nós estamos tratando da figura de Pedro e, por tabela, estamos tratando da figura de todos. Pedro era autossuficiente. Quando Jesus saísse, todos veriam em Pedro seu líder. E Jesus fez questão de fazer uma pergunta a eles, que está lá no verso 35 do capítulo 22 do livro de Lucas, que diz: A seguir, Jesus lhes perguntou: Quando vos mandei sem bolsa, sem alforge e sem sandálias, faltou a vocês, porventura, alguma coisa? E eles disseram: Nada, disseram eles. Ou seja, Jesus nunca mandou eles com armas, mas mandou sem nada. E nunca faltou nada. Então lhes disse: Agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforge, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Jesus agora está falando de uma espada. Opa, Jesus estava incitando uma rebelião aqui, que era o que eles queriam, porque na hora que fosse para o combate com os romanos, que é o que os discípulos queriam, era separar romanos de judeus, né? Então ia ter que pegar na espada. E eles até ficaram animadinhos. E alguém vai dizer assim no versículo 38: Então lhe disseram: Senhor, eis aqui duas espadas. Respondeu-lhes: Basta. Ou seja, entre os discípulos que estavam ali no Getsemane, dois estavam armados. Dois tinham armas. Que coisa, né? E a gente pensa que é só a gente que está cheio de problema, né? Pois eles também tinham. E quem era um dos que tinham armas?
Era Pedro. Sabe que se você quiser esconder um canivete, fica até fácil, mas uma espada, ninguém consegue esconder uma espada. Todo mundo sabia que Pedro andava armado. Ele inclinava para frente e aparecia o cabo da espada. Então agora nós vamos voltar um pouquinho o verso, chegando no verso 31 do capítulo 22, que diz: Jesus falando com Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converterdes, fortalece os teus irmãos. Ai, 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 ai. Duro ouvir isso, não é? Simão, todos acham que você vai ser o líder quando eu sair. E eu até espero que você seja o líder quando eu sair de cena, não é? Mas você não está pronto para ser o líder. Você não é uma pessoa convertida. Duro isso, não é? Quando você se converter, fortalece teus irmãos. Isso Jesus vai falar depois da Santa Ceia, no Getsemane. É praticamente a despedida de Jesus antes de ser condenado e morto. Jesus está dizendo, depois de 3 anos e meio que eu trabalhei contigo, você ainda não está pronto. Eu fiz de tudo para você ser o líder. Te dei todas as oportunidades para liderar. Mas você continua com uma espada debaixo da roupa. Você não confia em mim. Você confia em si mesmo. Quem usa uma arma tem mais confiança em si mesmo. Você é suficiente, autossuficiente. Deixa-me te falar uma coisa, Simão. Existe apenas uma pessoa que pode capacitar você e dar condições a você de realizar o trabalho. E está lá em João, capítulo 14, verso 13 em diante, que diz: E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. E se me amais, guardareis os meus mandamentos. Sabe, quando nós amamos a Deus, nós podemos pedir o que nós queremos a Ele. E Ele nunca vai nos deixar na mão. E quando nós amamos a Ele, nós fazemos as coisas para Ele, não porque nós achamos que temos condições de fazê-lo, mas porque é certo fazê-lo. Não são as nossas forças e condições que nos darão capacidade de salvar nossa família. Amigo, acorda. Você não tem condições de salvar nem a você mesmo, quanto menos a sua família. O que você precisa é amar. A palavra-chave de tudo aqui é o amor. Talvez você esteja tão preocupado com a proteção da sua família. Por isso você tem uma espada debaixo da sua roupa. E essa espada representa a proteção que você quer oferecer, que você quer oferecer à sua família. Suprindo necessidades, comprando coisas. Não estou dizendo que você não deve fazer isso. É claro que tem que fazer, é sua obrigação. Mas não é isso o mais importante. O mais importante é uma palavra-chave chamada amor. O amor é o diferencial. O amor faz com que as coisas simples se tornem em coisas muito, muito, muito legais. Muito legais. Eu me lembro que uma vez eu estava voltando da escola e perto da minha casa, bem no meio do caminho, havia uma casa bem simples, de uma senhorinha bem simples. Eu sempre esqueço o nome dela. Eu não estou lembrando agora de cabeça, mas era uma coisa assim, não lembro. Agora que eu lembrar o nome eu falo. Mas era uma senhorinha assim,
Dona Cota, acho que era o nome dela, se não me engano. A gente chamava, acho que era de Cota, uma coisa assim. É um apelido. E eu me lembro que eu estava passando na frente da casa dela, uma casinha simples de madeira, e eu cheguei para alguma coisa. Eu não lembro se era para fazer um convite de alguma coisa e tal. E ela me recebeu super bem. Quando eu via a Dona Cota, eu via nela como se fosse uma freira, assim, sabe? Uma pessoa tão calminha, sabe? Parecia uma santa, só faltava ser transladada. Naquela época eu era um garoto, fazia catequese, crisma, essas coisas assim. E eu lembro, eu olhava para ela e ficava olhando pro jeitinho dela. E um dia eu entrei na casa, a primeira vez que eu entrei na casa dela. E ela disse, meu filho, entre, sente-se aqui. E eu sentei no banquinho de madeira. E eu olhei pro chão, o chão era de terra. Um chão batido, assim, sabe? Bem limpinho. Eu nunca vi uma casa tão limpa como a dela. Os talheres, tudo brilhando, as panelas brilhavam. Era um cômodo só. Ali estava o quarto, estava a cozinha, estava tudo naquele único espaço. E ela disse assim: meu filho, você quer tomar alguma coisa? E falar isso para uma criança, pessoal, que dúvida, né? E eu olhei assim, fiz um gesto tipo assim: ah, a senhora que sabe. E ela foi lá então e pegou um copo de vidro bonito e pegou uma bandeja e colocou aquele copo em cima de uma bandeja. Aí ela foi e pegou um pouco de açúcar e colocou açúcar dentro daquele copo. E aí eu pensei, ela vai fazer um suco, uma limonada, alguma coisa, né? E aí ela começou a colocar água dentro daquele copo. E aí tinha o copo, açúcar e água. E a bandeja. E ela pegou uma colher bem limpinha e colocou dentro do copo e começou a mexer aquela água com açúcar. Tlim, 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 batendo. E eu ali olhando. Mas tudo aquilo com um jeitinho, um carinho, assim, uma coisa que eu nunca vi. Depois que o açúcar todo já estava diluído, ela bateu com a colher na tampa do copo de vidro e que, com toda delicadeza ela estendeu aquela bandeja para mim com aquele copo de água com açúcar. Foi a primeira vez na minha vida que alguém me deu um copo de água com açúcar. E eu era um garoto e eu estendi minha mão com toda a delicadeza, porque existe uma coisa chamada ação e reação, né? E eu, da mesma forma que ela, estendi minha mão com toda delicadeza e peguei aquele copo e comecei a beber aquela água com açúcar. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Não era uma água com açúcar. Era um dos melhores refrigerantes que eu tomei na minha vida. A água com açúcar se transformou em uma bebida deliciosa. Você sabe por quê? Por causa de uma palavra chamada amor. Seu filho não quer os brinquedos, ele quer amor. Sua esposa não quer o dinheiro, ela quer amor. Seu esposo quer amor. Aonde existe amor, a obra de Deus é executada, porque é Deus quem executa a obra. E nós vamos ver isso na sequência dessa aula de Pedro. Você vai ver na próxima aula que é Deus quem está executando a obra. Mas o que Ele espera de nós é que o façamos com amor. Tire a espada que está debaixo da sua vestimenta. Às vezes é necessário termos uma espada. Se eu morasse lá no meio do mato, num lugar, né, tenebroso, talvez eu tivesse uma espada, uma 12, sei lá o que que eu teria lá. Se não tivesse policiais nem nada e fosse minha propriedade, talvez eu tivesse, ora. Mas hoje eu não tenho, não tenho essa necessidade. Essas coisas, elas têm seu valor para os policiais, para as pessoas que executam uma atividade de segurança. Ou para alguém que mora realmente num lugar que exige esse tipo de coisa e que a justiça autoriza. Mas nesse momento, o que a sua família precisa, o que você precisa, não é de espada. Porque essa espada cada vez muda. Hoje é o carro, amanhã é a casa, outro dia é a escola dos filhos, outro dia é não sei o que, é não sei o que, e nós estamos totalmente armados para as pessoas.
Quando as pessoas se aproximam de nós, nós estamos cortando as orelhas das pessoas. Não temos tempo mais para